Por isso, nós vamos direto conversar com o César de Castro, ele que é analista de pecuária também e está aqui trazendo a opinião do Itaú BBA para projetar o cenário de oferta e demanda no mercado de carnes. César já está conosco, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kellen, obrigado, prazer falar com vocês. César, vou começar já com o mais quente no mercado no dia. Essa queda de mais de 5% da arroba na Bolsa Brasileira se deve a quais fatores, hein? Olha, eu acho que é a enorme incerteza, né, que existe com relação à pandemia. Enquanto isso permanecer, os mercados vão ficar super voláteis e podem simplesmente não ficarem disfuncionais, né? No mercado de boi ele vinha sofrendo bem menos, né, que outras commodities, os preços futuros, mas ainda assim sentiu. Eu acho que o físico, né, está muito organizado, né? A gente tem visto a arroba aí de volta aos R$200 aqui em São Paulo. Os frigoríficos estão operando num ritmo mais lento e os produtores segurando o gado, o que faz com que os preços se sustentem. Entretanto, se a gente olhar os contratos futuros, né, o mês de maio ou até mais longe, outubro, novembro, a gente tem quedas aí entre R$20 e R$25 lá na frente. Agora, pelos preços que você está me passando aí, já está mais próximo de R$30 a menos do que a gente tinha no começo de março. Então, definitivamente, não dá para dizer que está tudo bem, né? Apesar de a pecuária estar bastante apoiada nessa história da peste suína africana, né? Nada disso mudou. A China tem que fazer importações grandes esse ano. A gente totalmente alinhado com esse cenário. Agora, toda a outra parte, né, os outros mercados que todos os nossos compradores, né, Egito, países árabes, países produtores de petróleo, certamente vão ter uma condição muito menor em termos de PIB per capita. E nós também, aqui o mercado interno, né, que é destino de quase 80% da produção. Então, nós temos aí um novo cenário de crescimento, provavelmente, muito menor, e isso tende a afetar a carne bovina, que é a mais cara das proteínas. Então, imagine uma situação de um produtor, por exemplo, que está com um animal fechado em confinamento, existem operações nessa época do ano, e não estava protegido via travas. Ele tem agora um cenário que a conta não fecha, né? Porque o boi caiu bastante, o milho não caiu nada, pelo contrário, até subiu, e o farelo de soja também está explodindo. Então, é um quadro bem diferente para os confinamentos, em que pese, eu acho, o fato de que para a pecuária a paz, para o produtor de bezerro, não há grandes diferenças, porque as margens subiram muito o ano passado, né, com a alta do preço do boi, os custos subiram menos, não é uma situação de desesperadora, né? Eu não quero aqui ser terrorista e dizer que vai ter quebradeira, não vejo isso na pecuária. Agora, a operação de confinamentos requer muito mais cuidado. Agora, é interessante porque o Itaú BBA está aqui trazendo para a gente o cenário de oferta e demanda no mercado de carnes, e o primeiro ponto da sua análise foi focado justamente na demanda. Preocupação com um cenário recessivo na economia afetando a demanda, mercado de proteína, que é a mais cara que a gente tem. Só que você mencionou também que o cenário de oferta e demanda não mudou em nada quando a gente olha para a China, o nosso principal cliente, e você ainda citou os problemas da peste suína africana. Qual é o cenário em que nós estamos inseridos? Começamos 2020 com expectativas bastante otimistas nesse sentido de demanda para os produtos do Brasil. Esse otimismo em relação à exportação continua, César? Com a exportação para a China, sim, Kellen, que aí nós estamos falando em torno de 35% da nossa exportação, que representa 20% da produção. Então, nós temos os outros 80% da produção de carne que vão para o mercado doméstico e todos os outros 65% dos compradores externos num outro quadro de crescimento, né? Então, esse quadro ficou invariavelmente pior. E mesmo para a China, né, eu pessoalmente acho que as importações vão ser fortes, porque o gap é muito grande de produção, mas a revisão do PIB, pelo menos do banco Itaú BBA, veio para 3,3% de crescimento do PIB chinês esse ano, contra 6 e pouco no ano passado. Então, é um baita tranco mesmo nesse grande mercado onde está depositada toda a expectativa da pecuária de corte. Então, eu acho assim, que isso continua válido, mas essa outra parte da pizza aí, que envolve o mercado doméstico e todos os outros nossos compradores, exceto a China, é um quadro diferente para pior, inevitavelmente. E a gente não sabe, tem duas enormes incertezas que podem afetar a carne. O petróleo fica nesse nível de $20 durante quanto tempo? E segundo, qual é o buraco, né, da recessão? Até quando essa pandemia vai paralisar o mundo? Então, isso é muito chocante.
Eu, pessoalmente, eu nunca vi nada nem parecido, né, em termos de crises, né? As outras crises financeiras que a gente viveu há alguns anos eram bem diferentes. Então, todos os mercados estão envolvidos aí numa incerteza enorme, e isso dificulta muito, aumenta a volatilidade, coloca essa pressão, inclusive nas carnes, que são a última a sofrer nesse momento, porque são alimentos. É muito verdade que as pessoas precisam estar bem alimentadas para passar por essa crise. Então, tem uma série de fatores positivos, mas não dá para dizer que está tudo bem. Muito bem, agora avançando para o outro fator da sua análise, que é a oferta. A gente focou aqui em demanda interna, demanda via exportação de nosso grande cliente China, e a oferta. Você mencionou a questão dos confinadores. Como é que vai ficar a oferta de animais nesse novo ciclo? Olha, eu acho que a oferta já era, vamos dizer assim, menor esse ano, né? O ritmo de produção de carne ele é limitado pela nossa oferta de gado, que tem sua limitação por conta dos abates de fêmeas dos últimos anos. Então, isso não mudou. A questão é onde nós vamos colocar esse pequeno crescimento aí na produção que a gente vai ver esse ano. O que poderia fazer isso, talvez, a gente ganhar mais produção, adicionando tecnologia, com suplementação de animais e mais confinamentos, acelerar giro. Isso eu acho que fica menor nesse momento, né? Então, eu já trabalhava com um crescimento pequeno da produção de carnes, isso não muda. Agora, a questão é se a gente vai conseguir exportar lá os 10% a mais que eram previstos. Muita gente tem até números, tinha mais fortes do que isso para exportação, e a gente fica com essa dúvida, né? E aqui dentro, será que nós vamos ter boas condições aí para suportar os preços que não estão baixos, né, das carnes? César, para a gente encerrar, o tempo está esgotado, vou te propor um ping-pong. Duas perguntas que me fizeram muito nesses últimos dias. Custo de reposição e preço de ureia. Tem as tendências na mesa? Olha, acho difícil a reposição cair em curto prazo, não cai. E preço de ureia eu acho que deveria vir para baixo, mas eu acho que aí depende de outros fatores, né? Isso pode não chegar muito rapidamente, em reais pode não cair tanto. Eu acho que seria para menor, mas difícil dizer em que nível. César, muito obrigada pela sua presença. Agradeço ao Itaú BBA por trazer também ao vivo o cenário e a projeção para o mercado de carnes. Volte sempre, são muito bem-vindos. Obrigado, um abraço. Uma boa tarde para você.